Olá, meus iluminados do signo de Virgem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa leitura semanal. Meus iluminados, pedindo sempre a vocês, virginianos, quando chegarem aqui no meu canal, deixe seu like de contribuição. Se você gostar da leitura, é claro. Se não gostar, deixe seu dislike. De toda forma, a sua interação é muito importante. Não vamos agradar a todo mundo, ninguém agrada a todo mundo, mas nós podemos ser empatas uns com os outros. Isso é tão virginiano, é tão bonito. Meus iluminados, essa é uma leitura intuitiva e atemporal. Se não ressoar consigo, solta, libera, tá? Porque numa leitura coletiva nem tudo vai ressoar conosco, com o nosso momento. Então, a espiritualidade sabe para quem e para onde é endereçado essa mensagem. Vamos ver qual é o nosso arcano da semana? O louco. Eita, o louco fala sobre você querendo dar um novo início para a sua vida. O louco é aquela figura despojada que já largou os fardos pesados para trás e que hoje o que importa é carregar somente o essencial, é carregar somente aquilo que te pertence, né? Chega de carregar, né, virginianos, fardos, pesos que não são nossos. É hora de libertar-se, sem ser libertino, permitir-se, né? Porque as pessoas confundem muito a liberdade com a libertinagem, e nós temos bem consciência, somos bem conscientes do que é ser livre para cada um de nós, né? Então o louco traz essa sua permissividade diante do mundo e das pessoas, mas haja com responsabilidade que sempre foi sua, tá? Ah, sim, temos que ter o nosso valor, os nossos valores são inegociáveis. A gente carregar fardo dos outros para quê? A gente precisa liberar muitos padrões rígidos de comportamento, a gente precisa estar sempre mudando, a gente precisa de estar sempre em consonância com as nossas verdades, que são só nossas, mas e nos permitindo, de acordo com aquilo que nós acreditamos que é o melhor, daquilo que é inegociável para cada um de nós. O louco vem te trazendo essa sua leveza diante das coisas e da vida. O avarento, certo? As projeções, participação, exaustão, espírito brincalhão e a concessão. Bom, hoje eu estou falando aqui com virginianos que estão aqui lidando possivelmente com uma pessoa ou alguma coisa, uma situação onde existe muito apego. O avarento fala de apego, onde você fez muitas projeções, né, sobre essa situação ou essa forma de pensamento, onde você se sente exausta, né, porque de repente você se tornou aí reclusa, está exausta de tanto fazer concessão, de tanto abrir mão dos seus valores, das suas atitudes, das suas formas de pensar para poder caber no mundo dos outros. Exatamente. E quem faz demais acaba sendo sobrecarregado. Você está buscando aí a recuperação do seu espírito brincalhão, porque na verdade muitas são as pessoas que acham que o virginiano é ranzinza, que virginiano... Não, nós não somos. Eu sou virginiana e falo para você, é que a gente tem uma visão muito maior da nossa participação no mundo, né? A gente é solidário, a gente é solicitado em muitas coisas e a gente carrega muitos fardos. E a gente, pela nossa concessão, por estar sempre concedendo aos outros e não a nós, a gente acaba ficando exausto. Então é momento de você desapegar de alguns pensamentos, sentimentos, formas, situações ou pessoas, buscar uma participação mais efetiva consigo mesmo, abandonar as suas projeções em relação aos outros que você esteja convivendo. Por quê? Porque quando você coloca as suas projeções pessoais, você cria expectativa e acaba frustrando, porque você tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, virginiano.
e que você não deve nem se adequar a ela nas suas projeções, e muito menos que ela faça projeções sobre você, porque a individualidade é muito importante ser preservada, porque assim você preserva a sua essência, e assim, virginianos, você não fica se sentindo exausto, exaurido de tanto conceder as coisas para estar em determinadas situações. É momento de você criar as suas próprias projeções, sem apego. O avarento, o avaro fala de pessoas apegadas a sentimentos, a situações onde você projetou que haveria participação, que haveria comemorações, o espírito brincalhão está aqui, e você fez muitas concessões para estar nessa situação. Então é hora de você olhar para você despretensiosamente, procurando a leveza que é sua, que é peculiar do virginiano, a sua praticidade, para que você carregue menos peso, menos fardo em relação às coisas que você está experienciando. É isso que hoje fala, tá? Então fala com virginianos aqui, que às vezes, né, permite demais, concede demais, abre mão demais de si mesmo para agradar os outros, e isso traz muitas dificuldades. Isso vai acumulando situações indesejáveis na sua vida. Então, é hora de você fazer o quê, virginianos? É hora de você parar com as suas projeções e olhar para você mesmo, projetar somente aquilo que te pertence, carregar somente aquilo que é seu. Assim você vai ter de volta a sua essência brincalhona, o seu lado carismático, né? O seu lado menos ríspido, que as pessoas aconselham. Muitas pessoas não entendem a sinceridade do virginiano e acaba passando isso como se fosse uma rispidez, alguma coisa, mas as pessoas precisam aprender a falar as suas verdades, exatamente, né? E aquilo que nos fere, aquilo que nos magoa, aquilo que é uma projeção que é muito diferente da gente, para que você vai continuar? Se você continua, se você se mantém apegado a isso, você vai ficar cada dia mais exausto e cada dia mais fechado, cada dia tendo que conceder mais e mais, perdendo a sua essência. Isso não é legal. Aqui nós temos a carta da criança, o cavalheiro, o cigano, um baú, ok? Os trevos, o chicote, os lírios, que vem em forma de flor, os jardins, uma torre, a carta da carta e as nuvens. Desculpa, as estrelas. Desculpa, é a carta 16, a carta do coração, caiu uma aqui. Caíram duas. Caiu o sol, logo junto com a carta do coração, e a âncora. Virginianos, aqui eu falo com virginianos que estão buscando aí uma reconciliação consigo mesmo, que passaram aí por uma situação de relacionamento muito conturbada, onde vocês hoje estão enfrentando mais uma torre, né? Parece que foram muitas torres, muitos conflitos, muitas coisas escondidas e ocultas. Vocês podem estar com uma comunicação cortada, uma comunicação limitada. Isso por quê? Porque você já abriu mão demais, você já fez muitas concessões, guardou muitos sentimentos, guardou muitas coisas que estão instaladas na sua garganta, isso traz um conflito enorme. Então, e você não precisa mais fazer isso, porque você não tem, virginiano, que aceitar as coisas, fazer concessões demais para estar em qualquer lugar. A única concessão que você deve fazer e se permitir é para o seu coração, é trazer a estabilidade para o seu coração. Existem sentimentos que não vão ser poder vividos, que por mais que você se doe, por mais que você se esforce, né, para tentar uma reconciliação, alguma coisa, vocês vão estar sempre em conflitos, sempre em dificuldades, porque uma das partes aqui é muito fechada, uma das partes não permite. Aqui tem o cigano, no caso, e o baú, alguém é muito fechado nessa relação e traz esses conflitos, esses obstáculos. Nada mais insuportável para o virginiano de não saber a real, de não saber o seu lugar, porque o virginiano é muito prático, né? O virginiano gosta de resolver as coisas, então fala que vocês precisam buscar aí, nessa torre, uma reflexão muito importante sobre o processo da sua comunicação,
buscar a cura nessa comunicação, porque isso vai auxiliar o seu coração, você vai enxergar clareza, isso vai te trazer ancoramento, porque olha, o carta do coração, o sol e a âncora, você vai ver um momento de mais ancoragem, de mais poder, de menos conflitos, abre com o louco, é um momento de leveza, é um momento de você buscar a sua paz, o seu equilíbrio. Aqui vem a carta dos jardins. Então, essa torre é para que você possa refletir sobre o que você está concedendo demais. E se essas concessões que você tem feito têm atrapalhado a sua vida, o seu coração, trago tantos conflitos para você. Então, busque a sua paz, a sua reconstrução, o seu caminho. A carta da criança fala de um momento de mais leveza, de mais paz. Busque pela sua paz, pela sua regeneração. Busque a fluidez da sua comunicação, seja claro, simples, correto e objetivo, tá? Busque aí a compreensão desse seu relacionamento e resolva de uma vez por todas, porque não dá mais para você carregar esse fardo. Você precisa se libertar desse apego, dessa situação que você vive, porque se você já apostou todas as suas fichas, se você já investiu demais e as coisas não têm mudança, a pessoa que precisa mudar, Virginiano, é você. Mudar a maneira de enxergar, mudar a maneira de se comunicar, buscar a sua cura, a sua libertação de qualquer coisa que te mantenha aprisionado. As projeções que você tem feito, que você fez. Ora, as coisas não dão certo porque não dão certo. As portas que se abrem, elas se abrem sem nenhuma dificuldade. Quando as portas não se abrem, Virginiano, é porque essa porta não é sua. Então, o que você precisa fazer é você buscar a sua reconstrução, a sua leveza, a sua criança interior, buscar o seu espírito brincalhão, você buscar estar mais em consonância com as pessoas, sair daí da sua torre, se comunicar mais com o mundo, mostrar o seu poder de comunicação e iluminação também, porque a estrela traz cura, libertação. Você vai ter a libertação de tudo isso que você viveu. É como se você tivesse aprisionada num baú por um sentimento, por um relacionamento que te trouxe muita exaustão, que exigiu muito do seu mental, que teve muito conflito, que foi uma disputa, parecia que você vivia num embate perene com essa pessoa, com essa situação. Muitas coisas escondidas, muitas coisas que ficaram sem dizer. E quando as coisas ficam sem ser ditas, Virginiano, é porque não há mais necessidade nem tempo. A espiritualidade pede que você faça o seu retorno, sim, para você mesmo, que você busque a sua cura, a sua eliminação, a sua leveza, que você se permita estar mais próximo dos outros, que você busque aí a sua sociabilidade, busque o poder da sua comunicação, porque é ela que vai te trazer cura e libertação para o seu coração. O seu coração vai entrar num momento de muito mais estabilidade, porque você está caminhando para essa leveza, você está buscando paz, você está buscando o seu equilíbrio e você está fazendo corretamente o que precisa ser feito. Tem momentos e tem situações na nossa vida que o melhor que a gente faz é fechar o livro, fechar a página e recomeçar. A carta da criança fala de um novo início. Aqui tem a carta do cigano, mas esse cigano, ele está muito fechado para você nesse momento. E ele traz muitos conflitos e muitos obstáculos. E você já está exausta dessa situação, não é? Você está exausta de conceder e as coisas sempre acontecerem da mesma forma. Então, Virginiano, não é ele ou ela que está errado. Eu posso estar falando com pessoas aí com relacionamentos, depende do gênero, né? Não é ele ou ela, é você que precisa ter essa iluminação, essa clareza e buscar aí o retorno da sua criança interior, a sua felicidade, a sua leveza, a sua paz. É isso, Virginiano, você vai entrar num ciclo muito melhor. O sol vem trazendo sucesso. Eu falo com virginianos aqui que estão em busca do sucesso, então em busca de um recomeço, que estão em busca do seu equilíbrio, da sua paz. Isso vai chegar muito rápido, tá bom, virginianos? A oração, o amor é a lei de Moisés. O amor e a lei de Moisés. Deixe que seus gestos sejam espontâneos, cheios de vida. Deixe sua própria consciência guiar o seu estilo de vida, seu padrão de vida. Não permita que ninguém decida por você. Isso seria um pecado. Por que um pecado?
porque você nunca estará presente, vai permanecer superficial, será hipócrita. Não pergunte a ninguém como orar. Deixe que o momento decida, deixe que o momento seja decisivo. A verdade daquele momento deverá ser a sua oração. Quando você permitir que a verdade do momento tome conta do seu ser, começará a crescer e irá conhecer a beleza profunda da oração que você está trilhando no caminho. Que lindo, que maravilhoso. Então, o que está dizendo aqui? A gente é muito julgado, por ser sincero demais, por ser honesto demais, por ser leal demais, por ser sério demais. Que bom que nós somos. Eu sou virginiana e eu adoro ser virginiana, porque eu tenho valores que são inegociáveis. E a permissividade da gente, às vezes, pode passar como interpretação de que a gente é muito ingênua, que a gente não sabe das coisas, que a gente não sabe se posicionar. Sim, nós sabemos nos posicionarmos, nós temos as coisas bem claras daquilo que a gente quer e por que quer e o que faz. Mas, às vezes, a gente insiste muito em situações e coisas que só trazem obstáculo. Isso é apego, isso é do ego, isso a gente precisa transformar. Mas aqui fala que você deve abrir o seu coração, buscar a sua cura, a sua iluminação na espiritualidade, junto com a espiritualidade. Faça as suas orações. Qual que é a oração? É aquela sincera. Seja sempre você, a sua essência, essa figura maravilhosa que o virginiano tem, de ser empata, de se colocar no lugar do outro e até carregar fardos que não são seus. Mas é a hora também, chega o momento, virginiano, de você acordar para a vida, desapegar dessa exaustão, dessas concessões que você faz demais e usar tudo isso para você mesmo, conceder a você mesmo o benefício e a permissão de uma vida mais equilibrada, mais leve, um recomeço de você com você e para com você. Porque quando a gente estiver bem, estiver em sintonia conosco, com todo equilíbrio e a paz e a leveza que a gente tem, o universo vai se encarregar de trazer todas as suas respostas e principalmente aquelas que você fez com o coração, aquelas atitudes que você semeou com muita lealdade, com muita ternura, que é própria do virginiano. Um beijo lindo, gratidão, maravilhosos, lindo. O signo de Virgem é perfeito, as leituras. E nós estamos no caminho certo, virginiano? Sim, nós estamos no caminho certo. Porque às vezes as pessoas nos consideram, nos adjetiva de tantas coisas que a gente não é, né? Mas a gente não precisa de provar nada para ninguém, porque a paz interior, o nosso equilíbrio é a coisa mais importante que a gente precisa ter e carregar conosco. Um beijo grande, paz imensa. Se você gostou dessa leitura, virginiano, deixe aí no canal o seu like de gratidão. Tchau, tchau. Falou contigo? Comigo falou. Um monte de coisas eu aprendi nessa leitura. Eu espero que você também aprenda. Gratidão, paz imensa.